Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à nossa disciplina de Contabilidade Internacional 2, hoje nós vamos falar sobre blocos econômicos com ênfase no Mercosul. Tá? Então, essa temática está prevista na nossa ementa justamente para a gente entender um pouco como a realidade econômica, né, o contexto econômico, ele se interrelaciona com a contabilidade, né? E nós temos questões específicas relacionadas aos blocos econômicos que tangenciam a contabilidade, que têm algum tipo de relação com a contabilidade. Então, nós vamos ver isso hoje com um enfoque principalmente no Mercosul. Então, vamos lá. Bom, antes da gente aprender o que de fato entender o Mercosul, quais são as suas diretrizes, vamos primeiro entender o conceito de blocos econômicos, né? Então, os blocos econômicos, eles compreendem a formação de mercados regionais entre países, né? Então, são países que resolvem fazer uma parceria regional, né, local, então não pensando no nível global, mas sim local, tem essa questão da proximidade, né? Visando dinamizar e integrar a economia dos seus membros, né, principalmente com foco na livre circulação de mercadorias ou na redução de impostos. Né? Então, a gente, quando olha para essa temática de blocos econômicos, a gente sempre vai pensar de que esses blocos eles são formados pensando principalmente em facilitar a circulação de mercadorias. Então, apoiar, auxiliar os países a fazer as suas transações, né, de importação, de exportação, é, dentro do bloco de uma maneira facilitada. Né? Então, isso ajuda bastante no desenvolvimento desses países. Tá? Então, nós estamos falando em um nível macro, nível de país, não em um nível local, entre municípios e estados. Né? Então, um bloco econômico é algo bastante grande, né, que envolve mais de um país. Então, vamos em frente. Agora eu quero passar para vocês essa ideia de por que um bloco econômico é formado e quais são as suas vantagens. Né? Com certeza vocês já ouviram falar de bloco econômico, seja no ensino médio ou na disciplina de economia, mas é bacana a gente reforçar esses conceitos justamente para vocês entenderem por que alguns países e alguns blocos econômicos se comportam de uma forma ou outra, né? Então, qual que é a primeira vantagem que eu elenquei aqui? Obter os ganhos por meio de economias de escala, tanto interna quanto externa, né? Pensando em economia de escala interna, você consegue, fazendo esse tipo de parceria, você facilita a transação de mercadorias, né? Esse é um dos principais propósitos de criação do bloco. Então, você amplia, né, aumenta a escala de transações entre esses países do bloco econômico. Mas o principal deles é você ganhar economia de escala pensando no bloco como unidade econômica que transaciona com diversos países do mundo, ou outras regiões, ou até outros blocos econômicos formados. Né? Também tem a questão do aumento da competitividade, né? Então, a gente aumenta o grau de competitividade das empresas que estão localizadas no bloco. Então, a gente sempre levando em consideração que quando a gente cria um bloco econômico, você expõe, né, as empresas que estão naquele país a uma concorrência estrangeira mais intensa, né? Porque querendo ou não, você dá condições para o país, por exemplo, a gente tem o bloco aqui do Mercosul, então nós temos o Brasil, a Argentina. Quando a gente está dizendo que a gente formou um bloco econômico, a gente tem uma facilitação de transações entre esses países. Então, o que acontece? As empresas argentinas elas têm facilidade para vender dentro do Brasil, assim como o Brasil tem facilidade para transacionar, para fazer operações econômicas na Argentina. Então, o fato das empresas terem mais facilidade, um trânsito mais livre entre os países, isso aumenta a concorrência. Né? Consequentemente, as empresas que são menos eficientes, que têm custos mais altos, que os processos produtivos
não são bem desenvolvidos, elas vão precisar se tornar mais eficientes. Então, a formação de um bloco econômico aumenta o grau de competitividade, principalmente porque obriga as empresas internas a aumentarem a sua eficiência, porque senão elas vão perder para as concorrentes dos países que são parceiros do bloco, né? Então acaba que vira um ciclo virtuoso aí de melhoria nos processos produtivos, redução de custo e, consequentemente, aumento do grau de competitividade desses países. Também tem a questão do aumento da produtividade, né? Como você tem mais acesso a tecnologias estrangeiras, você tem esse aumento aí proporcionado pela economia de escala, você também necessariamente vai ter que produzir mais, né? Isso ajuda os países a desenvolverem o seu processo produtivo. Também tem a questão da atração de investimentos estrangeiros diretos. Então você amplia, você abre as portas para nações vizinhas, para parceiros que compõem o bloco, para que façam investimentos no seu país, assim como o seu país faz investimento nos países vizinhos. Então, isso aumenta, né, facilita o trânsito entre os países. Também tem a questão da diminuição dos protecionismos, então, as políticas de governo que são protecionistas, que buscam criar barreiras, implementar barreiras, para que outras empresas de outros países venham transacionar dentro do seu território, isso diminui com a formação de um bloco econômico. Então, aumenta essa fluidez entre os países e, consequentemente, diminui esse protecionismo que pode prejudicar um país ou outro, né, em termos de desenvolvimento econômico e produtivo. Os países que são maiores esperam que os menores diminuam barreiras tarifárias e ações de proteção administrativa, né? Então, como essa questão do protecionismo está relacionado diretamente com isso, então, o país grande, desculpem, um país grande, ele tem esse perfil, essa busca por diminuir barreiras tarifárias, né, do outro país. Então, os países menores normalmente criam essas proteções, sejam com tarifas, né, para a entrada de produtos de estrangeiros, assim como criam barreiras administrativas, a questão burocrática, né, aumentam a burocracia para as empresas desistirem de querer vender para aquele país. Então, os países maiores, eles esperam que os países menores diminuam essa burocracia e diminuam também as barreiras tarifárias para que o trânsito entre esses países flua um pouco melhor. Já os países pequenos, por que é vantajoso para os pequenos? Porque eles também passam a ter mais acesso a mercados mais robustos, a mercados maiores, normalmente pessoas que têm mais renda, né? Então, são mercados que são mais vivos, né? São mais interessantes para quem quer vender as suas mercadorias, os seus produtos. Então, os países maiores esperam essa diminuição da burocracia, facilidade, tanto em termos de questões tarifárias como administrativas, e os países pequenos esperam ter acesso a mercados mais robustos. Tá? Também aumenta o poder de barganha dos países, porque quando você está negociando em bloco, isso aumenta o poderio, né, a monta que você vai fazer a negociação. Quem vai negociar para você contigo espera que, se ele negar para você alguma coisa, ele está negando isso para o bloco econômico, então tem um peso um pouco maior, né? É, Tem também a questão da segurança, é mais seguro transacionar com o bloco, e o bloco também dá esse status, né, de segurança, porque envolve outros países. Também tem a credibilidade por fazer parte, né, por pertencer ao bloco. Tá? Então, essas são algumas das vantagens em se criar um bloco econômico. Tá? Então, é importante vocês lembrarem disso que vocês já sabem. Quando a gente fala de criação de bloco econômico, a gente sempre está pensando em integração econômica entre os países. Então, a gente tenta aumentar, melhorar a nossa relação com outras nações para aumentar o nosso ganho econômico, né? A gente está em busca de aumentar, maximizar a riqueza do país. E, consequentemente, isso vai resultar em mais desenvolvimento local, melhoria nos serviços públicos, aumento de arrecadação, enfim, tem uma série de impactos
que a integração econômica propicia, né? E aí nós temos estágios, nós temos escalas de integração. Qual que é o nível de integração do bloco, né? Então nós temos o tipo área de livre comércio. Então, né, o principal objetivo de um bloco é facilitar o comércio entre os países. Então, ele pode ter esse status, que aqui é uma área de livre comércio, nós podemos transacionar sem problema algum. Então, quais são as características? A ausência de barreiras tarifárias e não tarifárias entre os países. Então, o foco está especificamente na questão do comércio. Então, tem a extinção dessas tarifas, né, para transacionar entre um país e outro, e também aquelas questões burocráticas, administrativas, são diminuídas, o nível de controle, enfim, as diversas possibilidades aí de barreiras que a gente pode ter na comercialização. Então, uma área de livre comércio é um dos tipos, é o tipo inicial, né? O bloco começa geralmente com a área de livre comércio. Aí nós temos o tipo união aduaneira ou união alfandegária, que já é um passo adiante, né, da área de livre comércio, porque a partir do momento que você tem uma união alfandegária ou aduaneira, como queiram chamar, você tem tarifas externas comuns para produtos importados de outros países. Então, você, de certa forma, tem um procedimento padrão entre os países membros do bloco para importar mercadorias de países de fora do bloco. Então, pensem assim, no caso, usando o exemplo do Mercosul. Nós temos o Mercosul e a gente faz importação de produtos da China, da União Europeia, dos Estados Unidos, enfim. Para fazer essa importação, para comprar essas mercadorias, a gente adota uma tarifa externa comum. Então, a gente cobra uma taxa de importação igual, né? Então, todos os países, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e o Brasil, usam a mesma tarifa externa para fazer importações de produtos de outros países fora do bloco. Então, isso também ajuda na questão de melhoria da competitividade das empresas que transacionam nesses países, porque daí você acaba que localmente tem um procedimento de importação padrão, né? Então isso ajuda, é um estágio mais avançado. Além, a gente tem a área de livre comércio e também, além disso, nós temos essa tarifa externa comum, tá? Um terceiro tipo é o mercado comum, que já é um passo além da união aduaneira, né? A gente tem, além da circulação de mercadorias, né, o livre comércio, além dessa tarifa externa comum, nós temos também a livre circulação de trabalhadores, serviços e capitais. Implica maior coordenação das políticas macroeconômicas, além de harmonização das legislações nacionais, tanto trabalhista, como previdenciária, como tributária. Então, o mercado comum já é algo mais avançado, porque nós permitimos que os trabalhadores é, possam trabalhar, exercer a sua profissão em outros países, seguindo uma legislação do bloco e não local, né? Então, tem essa harmonização de legislações, tá? E aí, o último tipo é a união econômica, que prevê uma moeda comum para o bloco, então os países todos usam a mesma moeda, e tem um banco central único. Então, todo mundo que compõe o bloco usa a mesma moeda e tem um banco central único, né? Então, é possível, para que isso seja possível, né, essa união econômica, é necessário que os países tenham taxas de inflação compatíveis, né, muito parecidas, déficit público também compatíveis, taxas de juros também, né, muito próximas, e a taxa de câmbio ela se torna fixa entre os países, então não tem alteração de câmbio. Por exemplo, se nós tivéssemos a União Econômica no Mercosul, a gente usaria a mesma moeda, teríamos a mesma conversão de taxa de câmbio e também teríamos que ter um nível de inflação muito parecido, né? Então, é um estágio bastante avançado da integração econômica, né? Os países têm que estar muito integrados para conseguir chegar a esse nível, né, de
troca, né, de coordenação. Então, esses são os estágios mais comuns, né? A área de livre comércio é o mais simples, depois vem a união aduaneira, depois o mercado comum e, por fim, a união econômica, ok? Então, relembrados também esses estágios. Agora, vamos falar especificamente, então, dos blocos econômicos. Bom, nós temos o maior e o principal bloco econômico mundial é a União Europeia. Foi o primeiro que surgiu, é o mais antigo, é o mais robusto, né? Então, logo, dada a sua experiência, o tempo de maturação e também o poderio financeiro dos países que compõem o bloco, ele também é o bloco mais sofisticado que existe no mundo hoje, tá? Então, quando a gente fala em União Europeia, a gente está falando em um bloco econômico que congrega vários países da Europa que já tem um grau de sofisticação e de refinamento muito maior do que os outros, tá? Então, a União Europeia ela é formada por 28 países membros, né? Eu até coloquei aqui os países membros para vocês visualizarem. Então, nós temos os principais: a Alemanha, a Espanha, a Itália, Portugal, o Reino Unido. O Reino Unido está aquela discussão, né, atual de sair da União Europeia, mas enfim, temos também a França, a Grécia, a Dinamarca, Bélgica, Suécia, Romênia, Croácia, Bulgária, Estônia, enfim, todos esses 28 países são membros da União Europeia. Tá? Juntos eles congregam mais de 500 milhões de cidadãos e possui 3 sedes. Então, a União Europeia ela já é tão organizada enquanto bloco que ela já tem a sua sede, né? Então, tem 3 sedes, tem 3 unidades, em Luxemburgo, Estrasburgo e Bruxelas, tá? Que é a sua capital. Ah, como eu já falei, é o maior e mais antigo bloco econômico do mundo, né? O processo de decisão da União Europeia, ele é um conjunto, né, uma congregação de instituições diferentes. Então, nós temos o Parlamento Europeu, que são todo o corpo político, né, da Europa, o Conselho Europeu, o Conselho da própria União Europeia e uma comissão, a Comissão Europeia, tá? Então, a tomada de decisão, vocês imaginam, são vários presidentes, vários, né, parlamentares, enfim, os primeiros ministros, tem cada país, apesar de ter a sua estrutura política, tem os seus representantes lá para discutir os principais direcionamentos relacionados a principalmente questões políticas, de segurança, de saúde, enfim, tem várias discussões que são tomadas em nível grupal e não individual do país, tá? Então, tem os seus representantes e que participam dessas instituições. A finalidade da União Europeia é a integração e a cooperação econômica entre os países, buscando principalmente harmonizar os preços e as taxas de importação entre os países. Então, é a mesma lógica que eu expliquei do Mercosul. Eles também têm essa questão de harmonizar os preços, então tentar trabalhar com preços harmônicos, né? Não ter uma competição muito intensa entre os países do bloco e principalmente a taxa de importação entre os países, né? Diminuir, aumentar ou ter uma taxa padrão entre os países do membro, principalmente para importar produtos de membros de países que são fora do bloco econômico. Tá? O que é diferente aqui na União Europeia é que ela tem uma moeda única, né, o euro. Isso torna o mercado único mais eficiente, pois facilita o comércio entre os países. Então pensem, todos esses países, apesar das suas particularidades, do seu tamanho, do seu grau de riqueza, eles usam a mesma moeda. Então isso facilita muito a transação econômica entre os países, né? Tanto a questão do turismo, da importação e exportação entre eles mesmo, do membro, do bloco, né? Então a gente tem um nível de desenvolvimento enquanto bloco econômico muito grande aqui na União Europeia, porque eles já estão nesse nível de ter um banco central único, de ter uma moeda única, né? É permitido em quase toda a União Europeia a circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, então na União Europeia pode sim trabalhar em países diferentes, né?
Isso aumenta muito o leque, né, de possibilidades, porque abre a possibilidade de aprendizado, aprimoramento, tanto da questão de especialização, aumentar a capacitação dos jovens, né, enfim, você tem várias possibilidades dentro da União Europeia. Então é como a perspectiva dentro da União Europeia é como se você faz parte de um dos países membros, você tem livre acesso ao país vizinho, né? Então é como se fosse um estado aqui no Brasil, né? Então é muito facilitada, realmente é uma livre circulação, tá? A União Europeia também é o maior fornecedor de programas de ajuda humanitária e desenvolvimento no mundo. Então, vocês podem ver, vocês assistindo agora, principalmente com a questão da pandemia, da Covid-19, a gente sempre vê ações humanitárias que são financiadas, que são custeadas pela União Europeia. Vocês devem se lembrar da questão que estava tendo aqueles barcos que vinham da África para tentar aportar em países ali da Europa, que eram barcos ilegais, que traziam um monte de gente, enfim, né, que morria muita gente nessas travessias. E a União Europeia sempre estava muito preocupada em como atender isso, como ajudar essas pessoas, né? E aí tem aquela questão de individualismo dos países, não, no meu eu não quero, no seu pode, no meu eu não quero, né? Então, sempre há um esforço e uma cobrança do bloco, né? Porque quando a gente vê uma ação isolada, tipo, a França não quer receber essa imigração de pessoas lá da África, mas a Itália está recebendo, pensando em dar uma resposta para o problema enquanto bloco. Tá? É claro que há tensões e questionamentos e brigas, obviamente vai ter, porém o comportamento é enquanto bloco e não como um país individual. Então, eles têm uma política muito bacana relacionada ao desenvolvimento sustentável, à questão dos direitos humanos. Então, o bloco exige que as empresas que transacionem que façam venda de mercadorias que estão fora do bloco, e até as que estão dentro, que respeitem os direitos humanos, que respeitem a preservação do meio ambiente, que pensem na sustentabilidade. Então, eles estabelecem uma série de protocolos que dão esse corpo denso e grandioso enquanto bloco. Né? Então, eles não pensam os países de forma individual, até porque tem países muito ricos, né, como a Alemanha, a França, e tem países mais pobres, como a Croácia, a Bulgária. Né? Então, a gente tem realidades muito distintas entre os membros, porém, o comportamento e a visão de mundo é muito parecida, e eles tentam seguir um alinhamento nesses termos, principalmente relacionados à saúde, aos direitos humanos, à política. Né? Então, a, a, a perspectiva da União Europeia é o bloco hoje mais desenvolvido, maior, né, do mundo, que já tem a sua moeda própria e que incentiva o comércio, a circulação de pessoas, de bens, de serviços e de capital. Então, investimento estrangeiro também é muito dinâmico no bloco da União Europeia, certo? Então, é óbvio que tem um monte de outras coisas que são importantes, mas, de modo geral, para a gente entender o bloco União Europeia, é isso que eu tinha para passar para vocês. Agora vamos conhecer outro bloco. Agora nós vamos falar do NAFTA. Né? O NAFTA é um acordo de livre comércio da América do Norte, né? A sigla em inglês significa isso, e ele é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Tá? O NAFTA ele foi criado como uma resposta, né, dos Estados Unidos à criação do bloco da União Europeia, né, que aconteceu lá em 91. Então, os Estados Unidos quis reagir, dar uma resposta para isso, pensando em não ser prejudicado, porque quando você tem um bloco, o bloco da União Europeia é muito forte. Então, consequentemente, aumenta a competitividade, a produtividade das empresas que fazem parte dos países membros. Né? Então, eles criaram o NAFTA pensando em também dar uma resposta, pensando na América do Norte, a essa tendência, esse desafio que foi trazido
pela União Europeia. Então, os Estados Unidos, o Canadá e o México uniram esforços e criaram esse bloco econômico. Tá? Então, o que é diferente do NAFTA? E aí fica legal a gente ver primeiro a União Europeia, que é o modelo, que é o mais desenvolvido, mais avançado, e aí a gente vai vendo os outros e vendo como o estágio é bem diferente. Então, aqui no NAFTA, o caráter do bloco é essencialmente econômico. Então, tem um nível muito restrito de integração, de fato, entre os países. Né? E agora, com o presidente Trump, que a gente vê aí nos noticiários, é perceptível como que o nível de integração é baixo. Então, não tem toda essa abertura para os mexicanos e para os canadenses para entrar e sair dos Estados Unidos a hora que quiser. É muito diferente do que tem na União Europeia. Esse bloco, ele na verdade se caracteriza como uma zona de livre comércio. Então eles transacionam de forma mais fácil, mas eles não alcançam nem o status de união aduaneira, porque eles não têm uma tarifa de importação comum, né, essa preocupação em padronizar a forma de cobrança de impostos relacionados à importação, então não pode se caracterizar como uma união aduaneira. Então está no estágio ainda inicial ali de zona de livre comércio. Tá? O acordo não prevê a livre circulação de pessoas pelos países, né, como eu falei, então tem um grande, né, vasto noticiário sobre a dificuldade dos mexicanos em acessar, entram clandestinamente nos Estados Unidos, então não há esse acordo de livre circulação. O que há são a eliminação de barreiras alfandegárias, né? Só que ainda de forma bastante lenta e gradual. Então não é assim também abertas as porteiras, né? Tem ainda restrições, eles estão fazendo isso aos poucos, isso ainda está em andamento. Então, essa preocupação, principalmente dos Estados Unidos, é de proteger setores específicos da economia, pensando que se eles abrem, eles podem prejudicar a sua economia interna. Então, por isso essa resistência toda em realmente fazer uma integração com os países que compõem o bloco, tá? E principalmente o NAFTA não possui uma instituição ou um governo para administrar o bloco e também não tem leis supranacionais. Isso é bem interessante, eu já vou comentar a diferença da União Europeia. Mas assim, não há uma sede igual lá a gente viu na União Europeia, que tem a sua capital, tem a sua sede, tem as suas filiais em outras cidades. Não, eles não têm. Né? Então é só um acordo mesmo, é um acordo formal, porém não há uma instituição NAFTA. Né? Também eles não têm leis supranacionais. Então o que a gente tem de diferença aqui? Que na União Europeia a gente tem leis que são definidas pelo bloco econômico e todos os países são obrigados a seguir. Né? Então, por exemplo, relacionados a questões de saúde, a questões de direitos humanos, essas questões que eu falei da sustentabilidade, os princípios de sustentabilidade, existem algumas regras, algumas normas que são criadas pelo bloco que são aplicáveis por todos os países membros. Eles são obrigados a seguir algumas leis que são supranacionais, que valem para mais de um país. Então, enquanto bloco, para participar da União Europeia, tem que aceitar aquelas regras, aquelas orientações no seu dia a dia, na sua rotina. No NAFTA isso não existe. Então cada país tem a sua legislação própria. É basicamente esse acordo mesmo de transação de livre comércio entre os países, que na verdade não é bem tão livre assim, porque eles ainda estão com várias barreiras alfandegárias e até tarifárias, certo? Então o NAFTA é um embrião perto da União Europeia em termos de desenvolvimento e integração regional. E agora, finalmente, então vamos falar do Mercosul, né? O nome, por extenso, é Mercado Comum do Sul. Então, por isso a sigla Mercosul. Tá? O Mercosul ele tem mais de 2 décadas de existência, né? E é considerada a mais abrangente iniciativa de integração regional da América Latina.
surgida ao final da década de 80. Então, lá nos anos 80, a gente iniciou as conversas e começou o desenvolvimento de pensar em formar um bloco econômico, né? Então, é uma iniciativa muito interessante pensando em integrar os países aqui da América Latina, né? Os membros fundadores do Mercosul são o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Lembrando que isso começou com uma conversa entre o Brasil e a Argentina, principalmente, né? Depois o Paraguai e o Uruguai se é, integraram, né? Começaram a fazer parte do grupo até que se formou então o Mercosul, já com esses 4 países que são signatários do Tratado de Assunção lá em 91. A Venezuela também fazia parte do Mercosul, aderiu ao bloco em 2012, mas ela está suspensa, né? Desde dezembro de 2016 ela foi suspensa do Mercosul porque ela descumpriu o protocolo de adesão desde agosto de 2017, né? Então, como na Venezuela eles têm problemas relacionados à democracia, ela foi suspensa do Mercosul. Então, os benefícios, as vantagens de fazer parte do bloco, ela perdeu porque violou essa questão da cláusula democrática, né, que o bloco do Mercosul prima pela democracia nos países membros. Então, a partir do momento que você fere a democracia, você vai ser suspenso ou até excluído do bloco. Tá? Então, a princípio, a Venezuela fazia parte, a partir desde 2012, mas ela foi suspensa em 2016. Tá? Ah, todos os demais países sul-americanos, então aqui na América do Sul, eles estão vinculados ao Mercosul, mas como estados associados e não como membros do mercado comum. Tá? Então, o Chile, é, a, a Bolívia, né, nós temos o Peru, temos vários outros países aqui da América do Sul que são associados, mas eles não fazem parte efetivamente do bloco econômico Mercosul. A Bolívia, como eu já citei o exemplo, ela ainda é um estado associado, mas ela está em processo de adesão. Então, ela vai fazer parte do Mercosul é, daqui a um tempo. Então, está ainda nesse processo de entrada, né, de adesão, tá? Então, mas hoje os países membros são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, só que a Venezuela está suspensa. A formação do mercado comum, né, teve a finalidade aqui na América do Sul de promover a livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos. Então, veja, não falamos pessoas, bens, serviços e fatores produtivos. O estabelecimento de tarifa externa comum, pensando em transações com terceiros, países fora do bloco, e a adoção de uma política comercial comum, né? Então, a gente passa a ter uma visão em termos de política econômica comercial muito parecida, né, comum. A união aduaneira, estabelecida aí por essa tarifa externa comum, ela está organizada em 11 níveis tarifários. Então, aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês por que o Mercosul é importante e interessante para os países membros, né? Então, e o Brasil faz parte dele. Porque a gente tem efetivamente uma definição de uma tarifa externa comum. Então, a gente tem a integração aduaneira entre os países. Então, a forma como a gente faz a compra, a importação de produtos de fora, nós fazemos isso usando essa tarifa externa comum. Tá? Então, isso ajuda as empresas que atuam dentro do bloco a ter o mesmo nível de competitividade, digamos assim, porque a gente passa a ter a tributação muito parecida. Então, a tarifa externa comum que existe hoje, que ela é praticada hoje pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, ela tem esses níveis tarifários, né? Então são 11 níveis, que são alíquotas que são cobradas. Então as alíquotas elas variam de 0 a 20%, pensando em importação de produtos, tá? Obedecendo então ao princípio geral da escala tributária, e os insumos, que são aqueles bens
que são necessários para produzir outros produtos, né? Então são com esses insumos, eles têm alíquotas mais baixas, e já os produtos que têm maior elaboração, que são mais refinados, que têm um grau de desenvolvimento e um processo produtivo mais elaborado, são tarifados com uma alíquota maior. Então a gente tem a tarifa externa comum, que varia em 11 níveis, que vai de 0 até 20%. Tá? Isso é usado pelos países membros, então é um acordo que os países que fazem parte desse bloco, eles vão seguir essa tarifa externa comum. O Protocolo de Ouro Preto, assinado em 94, estabeleceu a estrutura institucional básica do Mercosul e trouxe personalidade jurídica para o bloco. Então, o Mercosul é diferente do NAFTA, porque o Mercosul ele já tem personalidade jurídica, tem a tarifa externa comum, promove realmente a livre circulação de bens e serviços, fatores produtivos, então já está num estágio mais desenvolvido, a gente já tem a integração aduaneira entre os países membros, isso é muito relevante e também já tem uma instituição, já tem, né, a personalidade jurídica. No decorrer do processo, a agenda do Mercosul também foi ampliada, então a gente também vem desenvolvendo, aumentando o nível de integração entre os países para não focar apenas no comércio, na circulação de bens, serviços, fatores produtivos e financeiros, né? A gente também vem melhorando a nossa integração em termos de questões políticas, de direitos humanos, sociais e de cidadania, né? Então, esses temas também têm recebido a atenção do Mercosul enquanto instituição para ser adotado e ampliado para os países membros, tá? Então, isso vem sendo avançado e alcançado aos poucos, né? Diferente lá da União Europeia, onde a gente vê isso já muito consistente e consolidado entre o bloco, né? Aqui a gente está avançando nisso ainda, mas ainda vai um longo caminho até que isso se consolide, né? Principalmente porque depende muito da visão política dos chefes de Estado, né? Então, eles influenciam muito nas discussões e nos avanços relacionados a questões de direitos humanos, sociais e cidadania. Aqui eu já falei. Um outro ponto também que é interessante a gente falar dessa integração do bloco do Mercosul é que nós temos estabelecidos entre os países que são membros a nomenclatura comum do Mercosul, que é o NCM. Então, sempre que você pega uma nota fiscal, você pode ver lá que tem uma coluninha na nota escrito NCM. Esse NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, é um código que é utilizado para identificar as mercadorias que estão sendo transacionadas, que estão sendo vendidas, estão sendo comercializadas. Então, essa nomenclatura ela serve tanto para usar internamente no país, como para exportações, né? Obviamente que o seu principal impacto é na exportação, mas ele já tem sido, no Brasil, é muito usado, principalmente pela Receita Federal e pelas receitas estaduais, para fazer a análise tributária dos produtos que estão sendo transacionados. Então, o NCM ele serve para isso, ele é um código que identifica a mercadoria. Então, você está vendendo um carro, tem um código específico para o carro, e a esse código é que os países vinculam os aspectos tributários. Tá? Então, ele é um sistema harmonizado, internacional, enfim, que tem toda a sua característica, né? São vários dígitos desse código, mas ele tem uma lógica e é usado por vários países. Então, não é algo exclusivo do Brasil, é usado no bloco, no Mercosul, e é muito útil principalmente para fins tributários. Tá? Então, todas as notas fiscais de mercadoria que envolvem importação e exportação, eles precisam ter o NCM dos produtos descritos na nota. Então, vai ter um campo específico na nota fiscal detalhando qual é o NCM daquele produto. Tá? Então, os cálculos de tributos como o IPI, o ICMS e o imposto de importação são calcados, né, eles usam muito
o NCM para identificar qual é o nível de tributação daquele produto. Tá? Então é importante destacar que o NCM ele precisa ser lançado corretamente nas notas. Então, quando a empresa faz a venda e emite uma nota fiscal, ela precisa identificar se o NCM daquela mercadoria está certo. Porque se for para exportação e o NCM estiver errado, né, o NCM que está nela não condiz com o produto que de fato está sendo enviado, essa mercadoria, esse produto, ele pode ficar retido na alfândega. Então fica preso lá na fiscalização porque tem erros de emissão de nota fiscal. Então é importante fazer a identificação do produto pelo NCM de forma correta, adequada. Tá? Também pode gerar cobrança indevida de impostos, porque, por exemplo, você pegou e colocou um NCM errado. E aí tem tributos específicos que já está claro na legislação para aquele NCM. Você vai ter que pagar esse imposto, que você emitiu a nota errada. Né? Então, gera cobranças indevidas e, obviamente, traz todo um problema para a empresa que está pagando algo que ela não deve. Né? O NCM é público, né, é uma informação pública, e ela pode ser consultada na própria página do Mercosul. Tá? Então, eu coloquei o link aqui, eu vou disponibilizar esses slides para vocês lá no Jacad. E também a tarifa externa comum. Né? Essa tarifa, quando vocês olharem lá nesse endereço, clicarem, eu sugiro que façam isso, vocês vão ver que tem o NCM e também tem a tarifa. Qual é a taxa que é cobrada para exportação e importação de produtos para países que estão fora do Mercosul, que estão fora do bloco econômico. Tá? Então isso é bastante legal, é uma integração bem refinada, interessante e já bem evoluída do Mercosul, nem se compara ao NAFTA. Tá? Então, vejam, o Mercosul ele atravessa um processo acelerado de fortalecimento econômico, comercial e institucional. Eles estão avançando e agora já estão até indo para temáticas dos direitos humanos, né, questões ambientais, sociais, enfim, né, aumentando o escopo e não focando apenas no comércio, na venda, nas transações econômicas. Os estados partes consolidaram um modelo de integração pragmático, né? Então o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai têm se preocupado em desenvolver, em discutir questões práticas, né, que influenciam realmente no dia a dia das empresas, que geram resultados concretos no curto e no longo prazo. Tá? Então, a integração do Mercosul, ela busca, tem essa finalidade, essa intenção, né, de desenvolver economicamente os países que fazem parte do bloco. Né? Também pensar na estabilidade política, respeitando os direitos humanos e as liberdades fundamentais de cada cidadão. Então é muito valoroso, é muito interessante para os países fazer parte de um bloco econômico, porque tem essa busca coletiva, uma busca conjunta de desenvolvimento e integração local. Tá? Então é isso, pessoal, que eu trouxe para vocês hoje, né? A gente enxergou aí os blocos econômicos, com ênfase principalmente no Mercosul, que é aquilo que tem um impacto mais direto para a contabilidade, para os contadores que transacionam, que respondem por essas empresas. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e eu fico à disposição de vocês para qualquer esclarecimento ou dúvidas que vocês tiverem. Tá ok? Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.